Olá, Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração. Hoje é dia 11 de dezembro, olha o mês de dezembro aí, né? Já estamos aí, já indo para um terço do mês e um dia, né? Você já fez seu café, já está acordando aí? Seja bem-vindo nessa live, seja bem-vindo nessa live da manhã. Deus te abençoe. Hoje é um dia que orando tudo vai melhorando. Muito bem. Não esquece aí, já entrando na live, já vai profetizando sobre alguém, já vai abençoando. E eu já recebo a bênção de Deus, que todos vão entrando na live, já vão falando, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, né? E eu vou recebendo aqui também, no nome de Jesus. Gratidão a Deus pelo privilégio de estar com você nessas lives, de ter essa parceria, de a gente poder estar envolvido com a palavra de Deus e ser abençoado com a palavra de Deus. E eu queria aqui fazer uma gratidão aqui, né? Testemunho de gratidão por você estar conosco na live. Sempre aqui nosso canal tem crescido todos os dias, pessoas novas entrando, e isso tem o dedo de Deus e também o seu dedo, quando você aperta aí para compartilhar as lives com alguém, né? Importância disso, quando você compartilha essa live com alguém, você está abençoando a vida dessa pessoa e o galardão vai para você. Então, Deus colocou com pessoas tão maravilhosas como você, de a gente fazer esse time para o Senhor, para promover a palavra de Deus. Esse é o mais importante sobre todas as coisas. Quando nós falamos sobre se inscrever no nosso canal, não é só para ter seguidor, dar um like, é só para ter curtida, não. É para que essa palavra de Deus vai até outros corações, que o que abençoa as pessoas é a palavra de Deus. O que abençoa, o que transforma as pessoas é a palavra de Deus. Então, gratidão a Deus por estar com você nessas lives e fazer parte desse time tão maravilhoso junto com você e a gente promover a palavra de Deus, que bênção do Senhor. Lembrando, não esqueça sempre de você compartilhar com 5 pessoas, ao menos 5 pessoas, pode compartilhar com mais, mas 5 cliquezinhos aí depois compartilhando o link dessa live, tá bom? E hoje eu queria falar com vocês um pouquinho, antes de nós orarmos, a respeito de ser um vencedor. Algumas coisas que a gente precisa entender na nossa vida, com práticas simples, lembrando sempre, o Evangelho de Jesus é muito simples, é para os simples. Né? O Evangelho de Jesus não é complicado e também ele é simples e para os simples. Então, eu quero falar sobre uma coisa muito importante hoje, de que torna você um vencedor. Primeiro, como você discernir, né, a obra de Deus de modo espiritual, não de modo racional, mas de modo espiritual. Discernir, a palavra discernir quer dizer conhecer com bastante detalhes, ou seja, entender o desenho que Deus está querendo mostrar. Por isso, quando Jesus escreve a palavra, Deus escreveu a palavra usando homens em estações e gerações diferentes, para falar o mesmo assunto, para desenhar. Então, às vezes a pessoa ela pensa assim, eu só vou decorar um versículo. Se Deus quisesse só escrever aquele versículo, Deus não teria escrito o resto. Então, existe todo um desenho da palavra de Deus, que Deus se manifesta e tem uma importância de todo aquele texto, né? Então não é um versículo, é o texto todo. E assim é conhecer, discernir as coisas, é você conhecer com detalhe como funciona. Então, primeira coisa é discernir o mundo espiritual. Isso te dará uma condição de você ser uma pessoa vencedora. Discernir e você conhecer a sua posição dentro do mundo espiritual. Olha que o apóstolo João vai escrever nas suas cartas, né? Na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 4, diz assim, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo.
Então, a primeira posição que você precisa entender é que tudo ao seu redor que vai tentar promover você para um ambiente de derrota, tudo que o mundo colocou para distrair você é menor do que o que tem dentro de você. Porque a Bíblia faz uma referência do que é maior aquilo que está dentro de você do que aquilo que está no mundo. Porque o que está dentro de você é a presença de Deus. É o Espírito de Deus. E Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Então, tudo o resto no mundo, quer sejam potestades, quer sejam coisas físicas, tudo que está criado no mundo é criatura, é criação. Criador só existe um, só um que é criador, que é maior do que todas as coisas que ele criou. E Deus te deu o privilégio que ele foi habitar dentro de você. Então, quando o apóstolo João aqui está falando que maior é aquele que está em você, é porque ele é o criador de todas as coisas. Não há diabo, não há demônios, não há força maligna, não há contrariedade, não há inveja, não há pecado, não há nada nesse mundo que pode se igualar a Deus ou ter a mesma referência de força, de vitória que Deus tem. Nada. Então, por isso que Deus está dizendo que você precisa discernir e conhecer sua posição no mundo. Se Deus é por você, quem será contra você? É o texto da Bíblia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há nada no mundo maior do que a gente. No sentido de que Deus estando dentro da gente. Então, essa é a sua posição. Você precisa aprender essa posição. Segundo lugar, você precisa discernir, uma vez que você entendeu a sua posição em Cristo, e você sabe que maior é aquele que está em você, você também precisa discernir os espíritos que não vêm de Deus. É uma posição espiritual, né? E aí o texto de João 4:1, primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, primeira carta, capítulo 4, versículo 1 diz assim: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas saíram pelo mundo. Você já ouviu? Tem umas máximas no Evangelho, e você deve ter ouvido já chavões assim, né? Deus abre uma porta para mim, uma porta se abriu, né? E são chavões dentro do Evangelho. Agora deixa eu dizer uma coisa. Nem toda porta que se abre é Deus. Isso a gente precisa entender. A gente tem que cuidar das portas que se abrem. Nem todas as portas estão se abrindo, porque tem portas que quem abre é o inimigo. O inimigo, ele se finge de anjo de luz, ele se finge, né, de anjo de luz para você entrar numa porta errada. Uma vez que você entrou numa porta errada, aí é difícil. Então você tem que discernir, não é a porta, é que espírito está por trás daquela porta. Quantas pessoas já, às vezes, eram uma sociedade em algum negócio, entraram numa relação e pensaram, chegou bem camuflado, né? Parecia coisa boa, né? Muitas pessoas, esses dias atrás, uma pastora, um pessoal amigo da gente pediu para a gente orar, porque chegou uma pessoa que disse que era cantor evangélico e tal, e passou a bicaria neles, e eles tiraram um carro no nome para essa pessoa. Essa pessoa pegou o carro e sumiu, nunca mais apareceu. E ela estava desesperado aqui. Por quê? Porque agora tinha sobrado uma dívida. Ele falou, mas parecia uma coisa de Deus. Gente, tem gente que vai fingir que vai parecer mesmo. Quantas pessoas talvez você já se relacionou que parecia uma coisa boa, depois quando você conheceu, não parecia manifestação do próprio diabo, assim, todas as características de enganador, de mentiroso, faz uma reflexão, assim, sempre o diabo aparece na vida de muita gente. No começo ele abre uma porta, parecendo que é uma coisa boa, que foi Deus que abriu, mas por trás o Espírito não é de Deus, não. Então, é muito importante você entender. Por isso que o apóstolo João está dizendo assim, ó, examinem o Espírito. Então não é toda porta que se abre na vida que você tem que entrar nela. Tem portas que parecem que é de Deus, mas você tem que discernir o Espírito que está por trás dela.
O espírito que está por trás dela. É interessante que Jesus, ele entendeu. Você quer ver uma coisa? Jesus um dia estava caminhando com seus discípulos e ele diz uma coisa, ele diz, quem vocês pensam, que os homens pensam que eu sou? Aí um discípulo falou, não, dizem que você é Elias, dizem que você é o filho do carpinteiro. Aí Pedro disse assim, não, você é o filho do Deus vivo. Aí Jesus vira para Pedro e Jesus entende a questão espiritual. Ele também olha para os outros e diz, olha, o que os outros falaram é pensamento humano, não tem nada nem de Deus e nem de demônio, é só pensamento humano. Mas Pedro, você, quem te revelou isso não foi carne nem sangue, ou seja, não foi pensamento humano, mas foi o Espírito de Deus. E aí Jesus disse, olha, por vocês compreenderem que eu sou filho de Deus, eu tenho que cumprir um propósito, tenho que ir para Jerusalém e lá eu vou ser crucificado, vou morrer. E aí Pedro diz, não, alguns segundos depois, de jeito nenhum, ninguém vai crucificar o senhor não vai morrer. Aí o que Jesus vira e fala assim, arreda de mim, Satanás. Note que em um momento Pedro tem uma revelação e era o Espírito de Deus funcionando. Em um momento depois já era um espírito maligno. Agora Jesus tinha o conhecimento disso, exatamente de quando estava funcionando. Então tem muitas pessoas às vezes ao nosso redor que elas têm palavras, têm entendimentos que são de Deus. Mas tem outra hora que quem está usando elas é o inimigo. E a gente precisa entender isso. É interessante que Paulo escrevendo a Timóteo, seu discípulo, né? Filho, não na fé, porque ele é neto de uma mulher que tinha fé, né? Mas ele é um discípulo na fé no sentido de instrução, né? E Paulo vai escrever para ele, diz assim, o Espírito diz em Timóteo, 1 Timóteo 4:1, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Doutrina é aquilo que você é doutrinado, aquilo que você trilha, que faz um trilho para você caminhar. E a Bíblia aqui diz que muitos abandonarão a fé. Pessoas que andavam na fé em Cristo Jesus, mas não cuidaram, não discerniram que espírito que estava por trás. E aí a gente precisa entender, compreender essa questão de discernir bem, a importância de olhar. Primeiro em ambientes religiosos, nem tudo aquilo que fala Senhor, Senhor é verdade. Nem tudo aquele que proclama o nome de Jesus são verdadeiros, mas aqueles que produzem frutos. Primeiro, eu sempre sou constante em dizer aqui, qual é a primeira característica de um profeta de Deus, de um apóstolo de Deus, de um pastor, de um ensinador de Deus? Não é aquele que fala só a palavra, é aquele que ensina você a depender de Deus. Toda dependência religiosa, toda dependência de um homem, de uma mulher religiosa, pode ir saindo fora. Todo homem e todo pregador que ensina você a ser dependente dele, que você precisa comer na mão daquele ambiente religioso, comer na mão daquele ambiente, daquele homem e daquela mulher, porque um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, ele ensina você a depender de Jesus. Ele encaminha você para Jesus. Porque você pode olhar para qualquer ser humano, você vai achar falha. Mas em Cristo você não vai achar falha. Então quando as pessoas te ligam a ela, tem que cuidar que não é um Espírito de Deus que está promovendo isso. Um Espírito de Deus verdadeiro num homem ou num ministério é quando ele ensina você a depender de Deus. Quando ele ensina você a ir para Deus, a você amar a Deus sobre todas as coisas. Então é muito importante a gente olhar para esse mundo espiritual e discernir isso. Segundo, para você ser um vencedor,
aprenda a discernir o corpo de Cristo. Meu Deus, eu vou correr aqui, vou tentar, porque esse é um assunto que a gente poderia falar muito sobre isso. Mas Paulo está ensinando aqui sobre a ceia do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 29, diz assim: pois quem come e bebe sem discernir, ou sem conhecer, sem entender o corpo de Cristo, do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Aqui Paulo está dizendo que tem reuniões que acontecem em torno do Senhor que fazem mais mal do que bem. É interessante, a Bíblia diz assim que eles vinham para comer na reunião e não para ter comunhão. E Paulo tem que corrigir esse erro, né? Esse erro da vida. Porque era um povo que não havia discernido, conhecido, ou ter o entendimento. E aqui a Bíblia diz assim que a falta de discernimento no corpo de Cristo, ou seja, na igreja de Jesus, quando a gente não entende, não discerne ela vai trazer doenças. E em 3 dimensões, as dimensões que nós somos criados e vivemos. Que nós somos, na verdade, um espírito que nasceu de novo, onde habita a presença de Deus. Possuímos uma alma que está ligado ao saber, os desejos, a vontade, ou aquele que te faz referência e entendimento de você ser uma pessoa. E terceiro, você habita num corpo físico. Então você não é o corpo físico, você habita dentro dele. Você não é uma alma, você possui ela, mas você é um espírito que nasceu de novo. E Paulo diz assim, por não discernir o corpo de Cristo, versículo 30 diz assim: por isso há entre vós muitos fracos, doentes, e vários que já dormiram. Fracos quer dizer as pessoas de alma. E hoje nós temos visto que as doenças no mundo, as maiores doenças são psicossomáticas, ou seja, as doenças de alma, estresse, depressão, opressão. Porque muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, não compreenderam o relacionamento com o corpo de Cristo. Doente quer dizer que uma alma que adoece, ela adoece o corpo. E aí está falando do terceiro estágio. E outros que já dormiram. Dormiram quer dizer o sono espiritual. É aquela pessoa que não consegue entender o ambiente da revelação de Deus. E é interessante, querido, que a gente olha hoje, que a modernidade desse mundo, ela inverteu muitos valores. Hoje nós estamos invertendo a sexualidade, né? E aí a gente olha assim hoje, que é muito comum as pessoas hoje darem mais valor para animais do que para pessoas. Não que a gente não tenha que cuidar de animais, que os animais devam ser bem cuidados, mas nunca uma pessoa deve ter menos cuidado do que um animal. E a gente vê que hoje a humanidade ficou mais cuidando dos animais do que as pessoas. Não importa se alguém está morrendo na rua, se tem gente abandonado, mas é uma inversão de valores. As pessoas hoje preferem criar animais do que ter filhos. Isso é um perigo, é um entendimento errado do mundo. Em muitos lugares no mundo, os animais são mais importantes do que as pessoas. E é interessante que aí você olha, as pessoas trocaram o amor, por exemplo, por prazer, né? Então, as pessoas, em vez de buscar um relacionamento de amor uma com a outra, hoje é muito comum no mundo as pessoas querem ter prazer sexual, e ter vários relacionamentos, vários parceiros, e existe todo um ensinamento no mundo para isso, filmes, televisão, novela, Satanás por aí afora. Tudo ensinando, invertendo os valores, né? Adoecendo as pessoas. Existe uma busca incontrolável por um prazer que nunca vai ser entendido, que nunca vai ser saciado. Porque, na verdade, o que sacia a gente é o buraco que a gente tem do tamanho da necessidade de Deus dentro de nós. E aí a gente olha que as pessoas trocaram a integridade por libertinagem. A gente olha uma geração de pessoas que não têm integridade. E elas têm mais perversidade e mais libertinagem. E é muito comum isso também. E aí a gente olha também dentro dessa perspectiva que você olha que é muito difícil confiar hoje em alguém.
É muito difícil a gente achar lugares de confiança. E o resultado disso tudo no mundo é que nós vivemos uma pandemia de doença. Não é mais uma questão de uma doença que é localizada aqui e ali. Nós vivemos uma pandemia, assim como tivemos essa questão do vírus, uma questão pandêmica no mundo, nós também temos as doenças psicossomáticas, principalmente as doenças de alma, que as almas são insaciadas. E Paulo está dizendo que isso também tem afetado os cristãos. Milhares de pessoas não entenderam o corpo de Cristo e não entenderam como funciona o corpo de Cristo, e aí elas adoeceram da mesma forma que o mundo. A gente não pode ter os mesmos sintomas de doença do mundo. E a gente olha, aí a gente vê assim, a mesma quantidade de divórcio que tem no mundo, hoje tem dentro da igreja. Os mesmos pecados da mentira que existe nas pessoas no mundo, tem também dentro da igreja. Os mesmos quantidade de pecado do mundo tem dentro da igreja. E Paulo diz, exatamente por não compreender esse relacionamento no corpo de Cristo, a gente é réu e juízo do corpo. Eu queria ter tempo um dia para explicar sobre isso, mas nós precisamos nos alinhar com o propósito divino. Sempre quando nós vamos ceiar, Paulo está dizendo aqui que nós precisamos discernir o corpo de Cristo. Ceiar não é simplesmente tomar um cálice e comer o pão. Paulo está dizendo que isso é importante. Eu sempre digo que o culto da ceia, ele é o culto do vencedor. Existe todo um ambiente religioso tóxico que diz que pessoas que estão em pecados não devem ceiar. A Bíblia não tem uma instrução sobre a não ceiar. A Bíblia fala que quem está errado, quem pecou, deve se arrepender do seu pecado e ceiar. A ceia é um culto de gente arrependida. É de gente, quem não toma a ceia desobedece Deus duas vezes. Primeiro que não está tomando a ceia, segundo que não mostrou um estado que não quer se arrepender. Então, a ceia é um culto do vencedor, nós devemos nos arrepender. E o que é discernir o corpo de Cristo? É como eu me relaciono com o corpo. Que testemunho eu dou em relação à igreja de Jesus? Será que quando as pessoas olham para mim e dizem aquele crente ali não presta, aquele crente ali é mentiroso, aquele crente é um mal pagador, aquele crente ali é um caloteiro, aquele crente não tem palavra, eu estou indo contra o corpo de Cristo? Eu preciso dar um testemunho bom sobre o corpo de Cristo. Quando alguém olha para mim, qual é a relação que eu tenho com os mais fracos na fé? Eu tento na igreja ser melhor do que os outros ou servir os outros? Porque tem muita gente que não sabe se relacionar com os pequenos na fé, com os novos na fé. Então eles acham que querem ser melhores. Então tudo isso é importante para quê? Porque muitas doenças que estão estabelecidas dentro do corpo de Cristo é por não discernir. Então a gente precisa se alinhar com esse propósito divino. E eu queria, puxa vida, correu o tempo aqui. Eu queria então hoje que você compreendesse isso. Para você ser um vencedor, você precisa discernir primeiro o mundo espiritual, os espíritos, entender sua posição. Maior é aquele que está em você. Uma vez que ele é maior, você também se torna vencedor sobre todas as coisas. Segundo, um comportamento real com o corpo de Cristo. Nós precisamos dar testemunho, saber em relação ao corpo que nós estamos aqui para servir. Os talentos, o dinheiro, o dom, tudo que Deus nos deu é para servir os outros, tá bom? Que Deus te abençoe. Se você recebe essa palavra hoje no seu coração, se isso provocou alguma instrução dentro do seu coração, escreva aí nos comentários, eu recebo essa palavra, em nome de Jesus, eu vou me alinhar com o propósito divino, eu vou ser uma bênção de Deus e eu não vou entrar em qualquer porta, eu vou entrar nas portas que Deus abrir e eu vou compreender onde está o Espírito de Deus e onde estão os espíritos malignos. E eu vou servir a fé e vou ser um vencedor até o dia final. Se você recebe essa instrução, escreve aí nesses comentários, eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Nós já vamos orar por você agora, lembrando que nós estamos nessa jornada de oração. Isso aqui é um papel que eu tenho e nós estamos escrevendo nessa folha, né, ou numa folha aí na sua casa, que você escreveu 10 pedidos de milagre. Nós estamos orando desde o dia 29 de novembro até 19 de dezembro. Então falta agora, hoje dia 11, falta
8 dias, né? 8 dias, meu Deus. 8 dias. E aí, se você já recebeu algum milagre, você já vai colocando, recebido, tá? Até o dia 21 de dezembro, até o dia 19 de dezembro, perdão, você vai receber esses milagres de Deus e esse ano vai terminar de forma poderosa na sua vida. Algo sobrenatural vai acontecer. Eu já fiz os meus 10 pedidos, tá lá, tá escrito na folha, esse aqui tá em branco só para uma representação, porque eu vou orar. Você talvez pode ter escrito aí no seu tablet ou numa agenda, mas eu vou orar com essa folha representando os seus pedidos. E nós vamos estar juntos, porque aquilo que nós ligamos na terra também será ligado no céu. O que será ligado no céu, será ligado na terra. Então eu vou orar aqui, sempre impondo as minhas mãos, como sendo aqui, nós unindo para receber esse milagre de Deus. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Não esqueça de compartilhar essa live, ao menos com 5 pessoas, tá? Muito importante. Hoje talvez essa live, uma vida depende dela para o sucesso, para não escapar da morte, para escapar da doença. Então compartilhe essa live com 5 pessoas, tá? Curte ela aí, para que essa plataforma possa colocar essa live para frente. Se você está aí no nosso canal e não se inscreveu, não esqueça-se de se inscrever agora aí. Terminando a live vai estar lá, inscrever-se, vermelhinho, aperta lá no inscrever-se, vai aparecer um sininho, aperta no sininho, depois vai aparecer todas, aperta no todas, pronto. Você está inscrito e você vai receber todas as informações e todas as lives que a gente fizer por dia, e toda a live que a gente abrir aqui, você vai ser avisado para estar conosco, nós estamos orando por você, amém? Já escreveu o seu pedido de oração? Escreve aí e nós vamos orar agora, pedir que Deus abençoe esse dia e que Deus comece a trazer sobre a sua vida os 10 milagres que você pediu para se concretizar até o dia 19 de dezembro agora. Amém? Vamos orar ao Senhor então? Une seu coração comigo na fé no Senhor Jesus Cristo e nessa unidade de fé nós vamos declarar a bênção de Deus sobre o dia da sua vida, sobre esse dia e também sobre essa semana, no nome de Jesus. Pai querido, eu te dou o louvor, o Senhor é um Deus bom. Espírito Santo querido, venha sobre nós, venha sobre a nossa vida, dirige o nosso coração, dirige os nossos pensamentos e nos ajude, Espírito Santo, a discernir de forma espiritual a nossa posição em Cristo Jesus. Ajuda-nos a discernir os espíritos, para que nós venhamos ouvir somente a sua voz, assim como está em Romanos 8,14. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Não queremos ouvir outros espíritos, queremos ouvir a sua voz, Espírito Santo. E eu me uno ao meu irmão, à minha irmã, a esse meu amigo, a minha amiga agora, no nome bendito de Jesus, no nome bendito de Jesus, que o Senhor nos guie e que o Senhor nos mostre, que o Senhor nos revele tudo aquilo que não for Espírito do Senhor, tudo aquilo que não for da sua vontade, no nome de Jesus. Nós também queremos que o Senhor discirna em nosso coração o desenho e o corpo de Cristo, para não pecarmos contra o corpo de Cristo, não sermos réu de juízo e não pecarmos contra o corpo de Cristo. E nós oramos agora, meu Deus, por um milagre, aqueles que precisam de um milagre financeiro, meu Deus, aqueles que precisam de uma bênção financeira, de um pão sobre a mesa, aqueles que precisam de uma ação sobrenatural hoje, de um emprego, que o Senhor abra a porta do emprego essa semana, que essa semana seja uma semana de destravamento na área financeira, que o emprego apareça, que essa porta de emprego, ela se abra e que venha sendo aberta pelo Senhor, que esse currículo colocado seja aceito agora, no nome de Jesus. Aqueles que estão atados em dívidas bancárias, meu Deus, que estão presos, escravos, nós falamos um milagre de Deus. Nós também falamos um milagre, Deus, naqueles que têm processos que precisam receber uma herança no nome bendito de Jesus. Nós declaramos uma bênção de Deus. Nós declaramos, essa semana ainda terá uma resposta de Deus. Eu oro agora também, meu Deus, abençoando aqueles que precisam de uma cura divina. Meu Deus,
aqueles que têm dores no corpo, aqueles que têm infecções, aqueles que receberam um relatório médico. No nome de Jesus Cristo, eu falo agora um milagre de Deus. Você que está com dor no pé, no joelho, nos braços, na coluna, nos ouvidos, eu falo dor, largue o seu corpo agora, em nome de Jesus. Seja curado agora, seja curado. Doenças infecciosas, nós ordenamos, saia em nome de Jesus. Câncer. Deus, nós falamos aqueles que vão passar por cirurgias, que as portas se abram, que o milagre aconteça, meu Deus. E agora nós falamos, meu Deus, uma palavra de bênção. No nome de Jesus, aqueles que estão talvez entubados, meu Deus, em um hospital, em UTIs, no nome de Jesus agora, um milagre. Nós oramos junto com cada um que ora por um amigo, por um filho, por um parente. No nome de Jesus, nós declaramos agora o milagre agora em nome de Jesus. Oramos também por aqueles que estão presos em depressões e angústias. No nome bendito de Jesus, nós falamos um milagre de Deus agora, um milagre de Deus no nome bendito de Jesus. E agora, Jesus, nós oramos por cada um desses milagres pedidos aqui, que estão na folha de papel, na agenda, no bloco de anotações dos teus filhos. Nós falamos, meu Deus, que o Senhor realize esses milagres. Nós colocamos diante de Ti as petições porque não temos a quem recorrer a não ser ao Senhor. Meu Deus, no nome bendito de Jesus, eu declaro a bênção de Deus. Eu declaro que esses milagres serão executados pelo Senhor, serão feitos pelo Senhor. Que a Tua mão de bênção esteja trazendo e proporcionando esses milagres. Nós recebemos em nome de Jesus. E eu abençoo hoje o dia dos teus filhos. Eu abençoo a semana dos teus filhos. Essa semana será uma semana abençoada. Eu abençoo o lar dos teus filhos. No nome bendito de Jesus, você vai dizer amém. Eu recebo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome de Jesus. Gente, está se aproximando aí o nosso Natal, né? E você poderia ainda comprar isso para dar um presente para alguém, olha. Você pode, esse é o meu último livro, Deus e o Dinheiro. É um livro muito bonito, são 400 páginas, é um manual de destravamento financeiro, um manual, um tratado sobre finanças, isso aqui. Você pode comprar para dar de presente para o seu esposo, para sua esposa, para o seu patrão, para alguém ou para você mesmo. E você pode pedir aí pelo site que vai aparecer ou pelo WhatsApp que aparece aí. Tem lá toda uma gama de produtos que você pode comprar e pedir, dar um presente bom agora nesse Natal para alguém, tá bom? Corra aí, faça o seu pedido, que Deus te abençoe. Gente, ao 12h15 a gente volta aqui na nossa live de oração. Lembrando sempre, esta é uma semana que Deus vai te abençoar e este será um final de semana abençoado na sua vida. Que Deus te abençoe. Eu vejo você ao 12h15 ou amanhã às 5h30 da manhã. Que Deus te abençoe e seja um domingo abençoado.